essa temática que deu origem a essas 3 semanas, que é debate sobre concepções de Estado, ela é uma temática que até alguns anos atrás estava relegado a um segundo plano, não é? Isso tendo em vista um contexto político a nível mundial e a nível do Brasil, não é? Propagava-se, vocês, tanto como eu, são testemunha, não é? Os meios de comunicação, os discursos oficiais, propagavam que nós necessitamos de mais democracia e menos Estado. Isso é uma argumentação amplamente divulgada, não é? Ou seja, nos levando a uma compreensão de que Estado significa autoritarismo. Então, para ter democracia era necessário ter menos Estado. Afinal, estatização, direitos sociais, bem-estar social são expressões de um passado arcaico, de um passado que já foi superado pela modernização e que não tem mais sentido falar desses assuntos num contexto de globalização, não é? Os Estados nacionais, por um passe de mágica, não é? Desaparecem, passam a vigorar interesses de organismos internacionais, pretensamente, né, de organismos internacionais, ONU, né? A ONU para autorizar e bombardear e massacrar o povo do Iraque, né? Agora a OTAN massacrando o povo sérvio, né? Quer dizer, nós superamos aquela fase, em tese, né, no livro do argumento, né? Quer dizer, nós superamos as questões nacionais, estamos numa sociedade, num mundo globalizado, consequentemente falar desses assuntos, estatização, direitos sociais, bem-estar social, que estão associados ao chamado Estado Nacional, isso é coisa do passado, né? Esse discurso teve muito adeptos, fez escola, né, através da mídia, e nas universidades, na academia também fez muitos adeptos. Aqueles que, atordoados, um pouco na defensiva, mesmo não concordando muito com essa mistificação generalizada, não é? Acaba que caímos na defensiva. Até recentemente nós não conseguíamos ser ouvidos e não conseguíamos reunir um público um pouquinho maior para debater essa temática. Mas veja, como essa realidade não é estática, o fato de nós estarmos aqui hoje, nesse exato momento, discutindo essa temática, o que não era possível há 4, 5 anos atrás, é uma demonstração de que essa mistificação está chegando ao fim. E que nós, enquanto estudantes, enquanto pessoas que pensam, enquanto pessoas intelectuais, estamos preocupados em entender o que ocorre no mundo, indo além da mistificação que nos é transmitida através da mídia. Nós falamos muito sobre Estado, filosofia política, ciência política, que, de uma certa forma, enfoca o Estado como objeto de estudo e de análise. Porém, quando nós começamos a estudar um pouco, ler um pouco sobre isso, nós vamos percebendo e nós vamos compreendendo melhor a presença do Estado na nossa vida cotidiana. Não é algo que se diz respeito só à sala de aula, aos livros, algo que diz respeito ao debate e ao estudo, né? Ele vai se materializando. Vai se materializando no nosso cotidiano, nas leis, nos códigos, na Constituição, na universidade, nos regimentos, não como algo abstrato, mas algo muito real, que interfere no nosso cotidiano, de uma forma mais ou menos perceptível. Nós começamos a perceber que o Estado está presente em diversas atividades na qual nós estamos inseridos, na qual nós participamos, né? Nesse sentido, nós podemos, a grosso modo, de forma bem sintética, associar ao Estado alguns mecanismos que eu destacaria, 3 mecanismos importantes dessa atividade do Estado que permeia o nosso cotidiano. Primeiro seriam mecanismos de controle de caráter policial, e esse caráter policial é de diversos tipos, desde as delegacias de polícia até as 1 milhão de câmaras colocadas nas ruas de Londres para vigiar a população, para combater o crime, né? Então essa presença do Estado, ela se dá de uma forma ampla, objetivando o controle com o caráter policial. Outra característica importante seria a busca do consenso e da adesão.
quando nós estamos vendo na mídia, bonito, bem feito tecnicamente, nós começamos a acreditar que o que está falando, o que estão dizendo ali é verdade. Então nós somos levados a tomar posições a partir da propaganda da mídia. Mas quando nós começamos a pensar um pouco, nós vamos vendo que a coisa não é bem assim. No que, diria, do pensamento moderno, há um entendimento na tradição moderna, na explicação do surgimento do Estado, essas explicações que persistem até hoje. Se vocês pegarem a Constituição brasileira, vocês vão perceber várias identidades, em capítulos, em artigos com esses pensadores que nós estamos discutindo aqui. Quer dizer, esses pensadores, basicamente, nós podemos resumir de forma bem sintética em 3 abordagens, 3 correntes, 3 concepções. Vou fazer uma recapitulação rápida aqui desse processo todo. A primeira, que nós optamos aqui de forma aleatória, pelo período cronológico, que é a denominada ciência política, que retoma Maquiavel. Maquiavel foi o primeiro debate, teve o primeiro debate. Maquiavel é considerado o fundador, o pai da ciência política. Aqui é importante observar, quer dizer, da ciência política empirista, porque Maquiavel está associado a um método de análise, como analisar o fenômeno político, que conforme foi abordado aqui no primeiro dia, inclusive pelo DB, a questão dos métodos, não tem só esse método empirista, há outros 2 métodos. No primeiro dia vocês viram o método empirista do Maquiavel e o método racionalista dedutivo do Hobbes, do Locke e de uma certa forma de Rousseau. Hoje aqui nós vamos ver um outro método, que é o materialismo dialético, que é a dialética, não é isso? Então essa primeira, que seria a denominada ciência política empirista, ela parte para Maquiavel. O pressuposto é que a origem do poder político é a força. Não vou me debruçar, gastar tempo, porque nós já debatemos isso, só estou recapitulando. Então, para Maquiavel, que é um empirista, não é um contratualista, o poder nasce da força. A força é entendida não só como força física, força no sentido amplo. Poderio econômico, militar, influências, etc, etc. A segunda, denominada, a grosso modo, de contratualista ou justnaturalista, postula ser o Estado resultante de um contrato social. De forma diferenciada sobre a natureza humana, sobre a própria origem e como seria corporificado esse Estado, eles partem desse pressuposto. A pressuposição, o pressuposto, a elaboração da possibilidade de um estado de natureza. Esse estado de natureza, sendo impossível de ser mantido de forma eterna, infinita, leva ao contrato, leva à instituição da sociedade política. Porém, eu creio que é importante assinalar aqui uma diferença entre esses contratualistas, inclusive para que a gente possa entender melhor porque há uma série de concepções, de debates entre, se formos fazer uma análise mecanicista, estreita, limitada, da divisão da sociedade em classes, que nós vamos perceber que entre aquilo que a gente chama genericamente de classes dominantes, nós vamos perceber posições diferenciadas. Na essência, elas têm o mesmo entendimento, o mesmo conteúdo filosófico, na essência essencial, ponto de partida, porém têm visões diferenciadas. Isso aí tem referência basicamente nesses 3 autores contratualistas que nós estamos abordando aqui: Hobbes, Locke e Rousseau.